Bom, muito boa noite a todas e a todos. Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ESA ao vivo. Hoje recebendo o professor e advogado Rogério Camelo para tratar de um tema que é muito próximo, né, de todos nós, que é o direito condominial. O professor Rogério Camelo, ele é especialista, né, em direito imobiliário e tem uma atuação expressiva, né? Conversava com ele há pouco antes do início da, da nossa live, e ele me narrava que, sendo o direito condominial uma subespecialidade do direito imobiliário, né, ele tem no histórico dele 80% das causas, enfim, da atuação voltada para o direito condominial. Então, a gente pode dizer que ele é um condominialista. E o professor Rogério Camelo lançou, nesta última semana, na nossa plataforma da ESA Nacional, um curso, né, Direito Condominial, Introdução e Aplicação Prática, um curso sobre a prática do direito condominial, é uma área extremamente promissora, por conta do volume, sobretudo, né, de demandas, né, que são direcionadas à advocacia. Eu queria dar muito boas-vindas ao professor Rogério Camelo, uma grande satisfação, em nome da ESA Nacional, em nome do Conselho Federal da OAB. Rogério, eu queria agradecer a sua presença. E já começar, né, entrando no tema, é, e fazendo uma pergunta básica, né, mas extremamente necessária, né, em relação, primeiro, à eh, a formalidade, né, envolvida na convocação e na realização das assembleias, né? Primeiro, Rogério, que você dissesse, né, o que é uma assembleia e quais são uma assembleia condominial, quais são as atribuições, né, dessa assembleia, e depois quais são os cuidados necessários à convocação e à documentação, né, a realização da assembleia, né? E também as consequências, as repercussões da inobservância dessas formalidades. Por exemplo, né, se há um vício na convocação ou na realização da Assembleia, isso pode levar um condômino devedor, né, a entrar com os seus embargos e desconstituir o crédito, por exemplo, que tá sendo cobrado pelo condomínio. Muito boa noite, a palavra é sua, professor Rogério. Bom, antes de tudo, Rony, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aí a ESA Nacional. É um prazer imenso tratar dessa matéria. Eu sou entusiasta aí do direito condominial e faço isso com muito prazer. Então, já entrando aí propriamente dito na pergunta, a Assembleia, Rony, é o órgão máximo de um condomínio. É nela onde vai emanar todos os, todos os interesses da coletividade que vão ser decididos naquele órgão ali. É ali que vai sair tudo que o síndico vai conduzindo e que as pessoas, por decisão, por maioria de votos, normalmente, é, sai o resultado do que precisa ser deliberado. Por que que eu falo que a Assembleia é o órgão máximo que emana? Porque, inclusive, por previsão expressa no Código Civil, o síndico está condicionado a adotar as decisões que são emanadas nessa Assembleia. Então, portanto, ela é superior, inclusive, até às próprias deliberações do síndico. Ele precisa acatar as decisões de Assembleia, mesmo que, embora em alguma oportunidade fosse contrário até aos interesses pessoais dele. Mas o que importa, no final de contas, é a decisão da maioria.
E aí, claro, por ser uma, uma, o órgão máximo dela, precisa de algumas solenidades. E se essas solenidades não forem atingidas, pode, assim, a eventual condômino que se sentir prejudicado ingressar com uma impugnação. E aí eu até digo, pode ter uma impugnação administrativa ou até uma judicial. O administrativo, ele pode, por iniciativa própria, ele mesmo convocar por um quarto de condôminos, né, uma assembleia para deliberar contrário à assembleia anterior, né? Aí é o que chama uma impugnação administrativa. Ou então ele pode simplesmente também judicializar, né? Mas com relação aos aspectos formais, então, que você questionou, então a assembleia, ela não nasce propriamente dito na assembleia, não. Os aspectos formais se iniciam até propriamente dito antes disso, que é na convocação. Então, a palavra-chave aí é o edital de convocação. O edital de convocação, ele precisa ser claro. Quais são as matérias que vão ser deliberadas, qual é o dia e hora da assembleia, aonde ela vai ser realizada, o horário da primeira chamada e o horário da segunda chamada. Com relação aos assuntos que vão ser deliberados, precisa estar claro o que é que vai ser decidido ali. Não pode ser uma assembleia com uma pauta genérica, assuntos diversos, assuntos de interesse dos condôminos, demais deliberações. Isso não pode ocorrer porque, se for assim, não vai oportunizar ao morador na convocação saber se ele tem interesse ou não de participar daquela assembleia. De repente, a depender da matéria, ele não tem interesse, aí ele não vai. Mas se o assunto não for claro, isso pode ser já um dos problemas que pode ensejar uma impugnação. Então, o edital propriamente dito, elaborado por todos esses requisitos, eu chamo a atenção para outra solenidade, é a convocação. Todos os condôminos precisam ser convocados. Quem convoca precisa ter a prova inequívoca da convocação. Anteriormente, essa convocação teria até que ser necessário um protocolo de recebimento, mas com a evolução tecnológica já é permitida essa convocação através de e-mail, através de WhatsApp, mas desde que quem convoque tenha uma forma de comprovar a entrega da convocação, para a pessoa depois não dizer que não foi convocado e, portanto, foi cerceado aí o direito dela de participar da Assembleia. Então, todos precisam ser convocados. Na Assembleia propriamente dita, aí tem outras séries de requisitos que precisam ser satisfeitos. Precisa tomar cuidado com a participação e a votação do inadimplente, que não pode. Precisa tomar cuidado com relação aos procuradores sem procuração. Por incrível que pareça, isso é tão óbvio, mas acontece. As pessoas vão deliberar ali matérias votando por outro condômino sem procuração. A depender da previsão da convenção, se a procuração precisa ter firma reconhecida, se é requisito, está previsto na convenção, então precisa ter a firma reconhecida. Satisfazer a primeira chamada, na primeira chamada vai ver se tem um quórum suficiente, se não tiver, segunda chamada, respeita o prazo. Iniciou a Assembleia propriamente dita, é eleito um presidente, o presidente convoca um secretário, se inicia os trabalhos e os trabalhos vão ser através da pauta. Durante a realização da Assembleia, Rony, aí precisa tomar cuidado que algumas assembleias elas têm quórum específico de votação. A depender da matéria que você está votando, precisa respeitar esse quórum. Existem diversos quórums no Código Civil. Maioria simples, maioria 50% mais um, dois terços, três quartos, unanimidade. Então, a depender da matéria que você estiver deliberando, precisa também respeitar esse quórum. E, concluída a Assembleia, propriamente dito, quem vai registrar a ata precisa ser uma pessoa que tem experiência na matéria, porque precisa deixar claro tudo que foi deliberado naquela Assembleia. E não pode deixar passar alguma informação que pode ensejar uma anulidade. Eu posso até dar um exemplo de ordem prática. Você está deliberando sobre a construção de uma piscina, precisa de um quórum privilegiado. Aí você coloca que foi aprovado por maioria dos presentes.
só que aí você não coloca a quantidade de presentes. Você não colocou de 50 votos, 45 foram favoráveis, 4 contras, uma abstenção. Isso precisa ficar claro para evitar impugnações futuras, né? E aí, entrando ainda no seu questionamento, e o que é que acontece quando uma Assembleia falha em algum desses requisitos aí? E aí a pessoa que se sentir lesado aí, ele pode ingressar com uma ação anulatória de Assembleia. E aí vai depender do caso concreto. Ele pode anular o tópico ou ele pode até querer anular a Assembleia inteira. O que é que eu digo utópico? Porque vigora nas assembleias um princípio geral que uma nulidade parcial não prejudica a parte válida, né? Se essa for separável. Vamos dar um exemplo. Se um condômino inadimplente votou, mas se excluir o voto dele, ainda assim o resultado seria o mesmo, então, sob o ponto de vista prático, não faz sentido essa impugnação, porque o resultado, mesmo excluindo aquele voto, seria o mesmo. Então, ocorrendo uma nulidade, você vai separar se a nulidade é absoluta na Assembleia inteira ou a nulidade é somente de um tópico. Então, isso aí faz com que você possa aproveitar aqueles assuntos que foram deliberados e que não infringiram alguma solenidade prevista no Código Civil ou na Convenção do Condomínio. Então, esse aí é um panorama geral aí das assembleias. Vamos lá, eu tenho alguns questionamentos para te fazer, tá? Em relação ainda, né, às assembleias. Primeiro, É. coisa bem simples, mas que pode trazer uma série de problemas no que toca à regularidade formal da participação de algumas pessoas na Assembleia. Quem é o condômino? Isso é uma coisa importante. É, Vamos lá, é normal, e aí eu compartilhando aqui com a nossa audiência, eu sou síndico, né, do prédio onde eu moro, então eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, prática que decorre dessa minha condição. Então, quem é o condômino? Muitas vezes vem, né, a esposa do proprietário ou o marido da proprietária, né, é quem se apresenta à Assembleia. Dependendo do regime matrimonial, dependendo da época de aquisição do bem, ele estará ou ela estará, não é, efetivamente regular na representação da unidade condominial, o promissário comprador, né, em qualquer circunstância, ele vai ser admitido, né, na Assembleia ou só o titular do registro dominial. Então, eu queria lhe ouvir a respeito desses problemas. Rony, isso é um excelente questionamento, até porque, primeiro, há até um erro conceitual de senso comum. Qual é o conceito de condômino? Muita gente acha que condômino é o morador, quando, na verdade, condômino é, de fato, quem detém aí a propriedade do imóvel. Só que, no caso aí, para condomínio, ele faz uma associação, ele não denomina condomínio, propriamente dito, somente quem está lá no Registro Geral de Imóveis, mas sim também ele equipara a condômino quem? O cessionário, o promitente comprador, esses que ainda não registraram o imóvel em seu nome, mas sim exercem ali o domínio do imóvel, esses eles são entendidos como condômino. É interessante esse conceito, porque, inclusive, uma das prerrogativas, um dos quórum privilegiados que a gente falou, para alterar a convenção. Talvez a gente fale sobre isso mais na frente, que é de 2/3 do quórum. Lá existe uma previsão expressa que, para alterar a convenção, precisa que seja condômino. E aí, às vezes, as pessoas se intitulam proprietários, mas não são de fato, né? É o caso que você citou. É o filho que frequentou desde sempre as assembleias, mas quem é o proprietário de fato é o pai dele. E aí, por conta desse senso comum que confunde o conceito de condômino, as pessoas deliberam, votam como se condômino fosse, e aí, na hora que o oficial do registro de imóveis vai lá ver a qualificação daquelas pessoas que participaram da Assembleia, ele vai dizer, opa, mas esse aqui não é condômino, não, esse aqui não é condômino. Ah, mas é o filho, não, então, não é condômino, não é.
é o marido e comprou o imóvel, é, regime de separação. Ah, bom, então também não é. E aí ele sai fazendo essa qualificação registral para poder, sim, valer a alteração da convenção. Então, portanto, não podemos confundir, né? Condômino não é morador. Condômino é aquele que, de fato, exerce aí a propriedade do imóvel. Obrigado, Rogério. Você levantou um ponto aí que é interessante. Você falou da, da especificação do instrumento convocatório. E praticamente, né, todas as convocações, elas terminam com um tópico que prevê generalidades, né? Assunto de interesse geral, enfim. Então, o que é qual o limite, né, para as deliberações tomadas neste tópico específico, ou seja, sem a identificação, né, da matéria a ser objeto. Você Rony, ouviu, Rogério? ouvi sim, ouvi sim. Falhou um pouquinho, mas eu entendi o questionamento. Em assuntos diversos, aí eu faço o contrário. Não tem, você perguntou qual é o limite. Em assuntos diversos, não tem limite nenhum. Não pode botar nada em assuntos diversos. O que eu digo, assuntos diversos, assuntos de interesse da coletividade, outros assuntos. Como a pauta ali não está clara, então ali você não pode deliberar nada. Para que serve a pauta de assuntos diversos? Eu, particularmente, eu até sugiro que nem coloque, até para evitar talvez uma assembleia que tenha sido conduzida por uma pessoa que não tenha experiência, porque, afinal de contas, nem sempre as pessoas que são conhecedoras da matéria é presidente e secretário de assembleia. Às vezes o pessoal não detém o conhecimento e, sim, coloca assuntos diversos e delibera matérias em assuntos diversos. Portanto, eu sugiro que nem coloque, para evitar esse risco em potencial. Mas se colocou, para que serve assuntos diversos? É para levar o conhecimento dos presentes que o condomínio está tendo muito problema em relação a vazamentos, em relação a latido de cachorros, e que precisa deliberar isso numa oportunidade próxima, que isso talvez seja palco de alguma judicialização futura. É só levar o conhecimento, é só informativo. Jamais pode deliberar alguma coisa em assuntos diversos. Obrigado, Rogério. Uma outra dúvida, né, em relação à convocação. Você falou que quem convoca deve ter a prova inequívoca do é, envio ou do recebimento, né, da comunicação. Você falou que pode ser feito por WhatsApp hoje, que pode ser feito por e-mail. Minhas dúvidas. Primeiro, há muitos condomínios cujas convenções precedem o advento da internet. Então, você pode convocar por e-mail e por WhatsApp, independentemente de previsão na convenção. Segundo, o que é prova inequívoca? Como é que eu vou comprovar que alguém efetivamente recebeu o e-mail? Eu posso comprovar até que eu enviei, mas que ele recebeu, eu vou ter dificuldade. Mesma coisa o WhatsApp. Se o aviso de notificação estiver inabilitado, né, eu posso até comprovar que foi entregue, mas eu não vou ter como comprovar que houve a efetiva leitura. Eu queria te ouvir sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Rony, em relação às convenções, e isso é muito comum, esse questionamento que você fez, as convenções serem aí, inclusive até anteriores até o próprio Código Civil de 2002, né? Quando convenções que fazem referência ainda ali a 4.500, a lei de 1964. E aí, nessas circunstâncias, como a lei Código Civil que foi publicado depois, e, sobretudo, essas questões das convocações através dos meios virtuais, eu entendo que isso supre a falha da convenção à época que ela não tinha essa previsibilidade. Eu posso até dar um exemplo de ordem prática, quando o Código Civil
diminuiu a multa de 20% para 2%, né, a multa do condômino inadimplente, muita gente se questionou, né? Mas a minha convenção é anterior e prevê 20%, então eu vou continuar cobrando 20%. E aí houve aí um período em que isso estava ainda sendo discutido, mas depois isso aí já foi mitigado e o judiciário entendeu que a norma nova vai prevalecer sobre o que está previsto ali na convenção. Portanto, nesse caso específico da multa, seria os 2%, e não os 20% que é previsto na convenção. E aí, aplicando o mesmo caso nas convocações, sim, aquelas. Tem, inclusive, onde tem convenções que diz que tem que publicar em jornal de grande circulação. Aí você vai ver o custo de uma assembleia, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, do ponto de vista prático, isso não tem a maior, não tem mais nenhuma serventia, né? E aí, adentrando na questão da prova inequívoca, de fato, eu sugiro que não se utilize apenas de um instrumento, uma forma de convocação, para evitar exatamente isso, de você não ter a prova inequívoca. O WhatsApp, ele precisa estar com os dois X lá, o dois cliques marcado, né? O e-mail, ele precisa aceitar a confirmação de leitura. Então, para evitar esse dissabor de não ter como ter a prova inequívoca, o que é que eu sugiro? Mais de uma forma. E-mail, WhatsApp, publicidade é importante. O judiciário considera muito isso. O quanto foi publicitado o edital de convocação. Estava nos elevadores, estava no quadro de avisos, é, grupo de WhatsApp, e-mail. Bom, aí a gente temos diversas formas de entregar, de chegar ao destinatário aquela documentação. E para condomínios em que o perfil, grande parte dos condomínios, que são residenciais, que as pessoas de fato residem, não é a segunda casa, aí nas convenções tem a previsão que se essa pessoa quiser que a entrega seja feita em outro local, além da própria residência, ele tem que notificar o condomínio nesse sentido. Então, você tem a entrega, de fato, nas unidades, tem o e-mail, tem grupo de WhatsApp e tem a publicidade nas áreas comuns. Então, isso aí já exaure todas as formas e é muito difícil alguém argumentar que não recebeu. Quando você pulveriza com a forma de convocação dessas várias formas. E alguns administradores têm até fazem uso atualmente, né, esse é mais moderno, do aplicativo, né? E o aplicativo é interessante que ele diz se a pessoa visualizou. E ali tem, quando manda por e-mail, diz qual e-mail recebeu e quando foi visto. Então, isso aí também é uma forma de auxiliar nessa prova inequívoca. Obrigado, Rogério. E aí vamos agora para. Eu estou perguntando isso porque pode dizer, mas isso aí não é direito condominial. Né, nós estamos tratando, né, das regras formais que podem conduzir, inclusive, a uma eventual anulação ou declaração de nulidade de uma, de uma, de uma assembleia. E aí vamos lá. Em relação à realização da assembleia, tá? Eu lembro quando eu era garoto, eu acompanhava meu pai nas assembleias e tinha um, um síndico no prédio que ele tinha uma vocação meio que ditatorial. Então, ele durante ele presidia a assembleia e aí, às vezes, ele se desentendia com o secretário em relação ao que era para ser registrado, e aí o síndico mandava o secretário registrar, depois ficava em desacordo com o que foi registrado, às vezes alguém pedia para fazer uso da palavra, pedia para fazer o registro, ele dizia que o registro não fazia parte da ordem do dia e indeferia. Então, eu queria primeiro que você esclarecesse os papéis, né? O que é a atribuição do síndico, o que é a atribuição do secretário e o que cada um está obrigado a fazer em termos de registro e qual é a consequência, tá, da inobservância desses deveres. Correto. Bom, de modo geral, as convenções prevêem que o síndico não pode presidir ou secretariar. Algumas têm até são mais
são menos formais quando dizem que, na falta de candidatos, o síndico pode presidir ou secretariar. Mas vamos no consenso da forma geral, que normalmente é proibido. Então, nessa forma, não cabe ao síndico fazer essa intervenção. Não cabe a ele entrar no mérito que deve ser registrado ou que não deve ser registrado, porque aquele ali não é o papel dele. Esse é o papel. Perdão, tá, o Rogério, eu não fui talvez muito claro. O síndico, não havia essa vedação e ele foi eleito para presidir e chamou alguém para secretariar. Então, ele agia não na condição de síndico, mas na condição de presidente. E a Perfeito. essa figura que eu me... Perfeito. Bom, então, especificamente, a função do presidente, primeiro o presidente tem que ser, isso é uma sugestão, isso não está previsto em lei, que seja alguém imparcial, até para evitar exatamente essa condução. E, normalmente, as pessoas que frequentam as assembleias, eles sabem quem ali é imparcial e quem ali tem alguma parcialidade. Então, a ideia é que, a princípio, seja alguém imparcial. Mas, no caso da sua questão, é o síndico, que tem total parcialidade. Então, ele tem que exercer ali a função dele como presidente. E a função do presidente é o quê? É conduzir os trabalhos de modo a votar a pauta quando foge da matéria, monitorar a quantidade de tempo que alguém está fazendo uso da palavra, mas ele não pode entrar aí nessa questão do que deve ser registrado e o que não deve. Até por conta desse tipo de prática que é comum, você acompanhou quando criança, hoje em dia as pessoas gravam as assembleias, até de forma até oculta, né? Às vezes muitas pessoas gravam ali com o instrumento, né? Com o celular, gravam exatamente para coibir esse tipo de prática. E aí o que é que eu sugiro quando tem esse tipo de situação? Que a gravação seja feita, mas que seja feita de forma com conhecimento e todo mundo tenha conhecimento. Quem está gravando, por que está gravando, é, deixar disponível para quem precisar, quanto tempo vai ficar armazenado essa informação, se vai descartar depois que fizer a ata, para evitar esse tipo de condução. E, sendo mais formalista ainda, e às vezes a necessidade requer, eu até sugiro a contratação de um oficial para registrar uma ata notarial, porque aí essas impropriedades, esses desmandos que são feitos aí pelo síndico no exercício do cargo de presidente, fica registrado, e isso pode ser utilizado aí como um instrumento aí para inibir essa prática. E aí, sob o ponto de vista prático, quando as pessoas estão gravando ou tem um registro de um oficial do cartório, normalmente o pessoal fica mais comedido. Essa prática aí, ela diminui um pouco, porque sabe que vai ter consequências. Mas eu lhe perguntei, o que é que obrigatoriamente deve ser registrado e quais são as consequências da ausência do fiel registro das ocorrências de assembleia. Tá. O que tem que ficar registrado é propriamente dito as deliberações que são feitas da pauta do dia. O que foi deliberado lá precisa estar registrado. O uso da palavra, quando pedido a uma pessoa, não cabe aí um exame do presidente se é para ser registrado ou não. Se a pessoa pede para fazer o uso da palavra, impede que registre, tem que ser registrado ali incondicionalmente, porque ele ali está na função de condômino e precisa que registre. Até porque é esse registro que vai ser utilizado ali para uma eventual impugnação. E aí, agora já uma função aí do secretário, o secretário tem que tomar muito cuidado com o conteúdo do registro, porque ele precisa ser fiel ao que a deliberação. Que é como você disse, pode acontecer, não registre isso, não registre aquilo, mas é o nome dele que está ali como secretário. E aí ele pode incorrer aí é, até num crime, se ele registrar o que não aconteceu, se ele for omisso em alguma coisa, porque ali é um documento público. Então, ele precisa, por incrível que, por mais banal que pode parecer, a função de secretário, ela é uma função que requer também um discernimento e a pessoa precisa saber que tem responsabilidades ali.
Ok, Rogério. Então, vamos aqui agora para uma outra etapa, tá? A formalização final do registro. Obrigatoriamente, quem assina a ata, tá? Obrigatoriamente, quem assina a ata, e se não houver a gravação, né, por vezes isso não acontece, havendo divergência de conteúdo, como isso pode ser comprovado, como é que isso pode ser levado a, a discussão para fins de retificação do documento. Perfeito. Isso, Rony, as pessoas que frequentam as assembleias, elas têm mais ou menos têm mais ou menos um termômetro de como é as deliberações. A prática comum é que as pessoas registram a presença e a ata é assinada pelo presidente e o secretário. Na próxima assembleia, faz a leitura da ata anterior de modo a ratificar ou retificar o conteúdo que foi feito. Mas se o perfil do condomínio é que há sempre oposições de situação e oposição, a minha sugestão é que essa ata seja lavrada imediatamente e seja assinada pelas pessoas presentes até o final da Assembleia. Não é a assinatura da presença, é a assinatura do conteúdo. E isso vai diminuir essa margem de discricionalidade, de discussão do que foi deliberado e do que não foi. Tem gente até que tem um hábito, né, a prática de fazer, que leva o projetor e, à medida que vai falando, ele já vai registrando, as pessoas já vão lendo. E aí já vai, quando acaba o tópico, pessoal, foi isso que foi deliberado, foi isso votado, está correto? Está, pronto. Então, aquele conteúdo ali já está registrado. No final, imprime, as pessoas assinam e evita essa divergência. Isso depende muito do perfil do condomínio, essa prática, como é que vai ser adotada. Ok. É, vou te fazer uma pergunta em relação à gestão. Tá? Muitas vezes, tá? Quando a judicialização da cobrança de uma contribuição condominial, seja uma taxa ordinária ou extraordinária, há questionamentos em relação à natureza, à qualificação da despesa. Por exemplo, a gente vou dar aqui um exemplo prático, tá? As despesas extraordinárias, né, as despesas de manutenção, então eu vou trocar alguma coisa no condomínio, elas são despesas de natureza extraordinária, porque não são recorrentes, né? E, mas, Rony, qual a diferença? Qual a importância disso? Porque o cara vai ter que pagar mesmo o condômino. Não. As despesas extraordinárias são, se o imóvel for locado, por exemplo, são da responsabilidade do proprietário. E o locatário pagaria a contribuição ordinária. Então, eu queria que você primeiro fizesse uma explicação em relação à natureza do que é despesa ordinária, o que é despesa extraordinária e quais são os cuidados que o gestor, né, condominial deve ter para evitar a possibilidade de um questionamento futuro em relação a essa qualificação ou classificação. Ó, essa é uma pergunta muito boa, Rony. Inclusive, isso é muito comum ter esse questionamento. Por isso, até que, antes até de entrar na explicação propriamente dito, é até sugiro que quem for fazer as atas de assembleia e que for deliberado sobre despesas extraordinárias, que escreva a origem da necessidade dessa despesa, porque, a depender, quem vai pagar é o proprietário ou quem vai pagar, ou, a depender, quem paga é o proprietário e a outra despesa quem paga é o inquilino. Então, isso precisa ficar bastante claro, porque na hora que você gera um boleto só por tudo, aqueles condôminos que têm relação locatícios, começa ali um imbróglio. Não, mas isso aqui é uma taxa extraordinária, é de responsabilidade, tem que separar. Então, quem for fazer a ata precisa deixar isso bem claro. Então, a diferenciação de despesa ordinária para extraordinária
engraçado, está até previsto, ela é na lei do inquilinato, né? Tem ali o artigo 22 e 23, ele tem ali um exemplo do que é despesa ordinária e do que é extraordinária. Basicamente, a despesa ordinária são aquelas que se entende que são as necessárias para a administração do bem comum. E aí é funcionário, água, energia, gás, jardim, manutenção de piscina, enfim, toda aquela que ordinariamente faz parte da despesa do condomínio. E extraordinária é todas aquelas que não estão contempladas lá, ali na ordinária. E pode ser, você citou um exemplo, uma revisão de uma manutenção de fachada, a aquisição de um sistema de CFTV, tudo isso são despesas extraordinárias de responsabilidade do proprietário. Mas aí eu até chamo a atenção, porque há um senso comum de que toda despesa extraordinária é de responsabilidade do proprietário. Não. Às vezes existe uma despesa extraordinária que ela foi feita para compor um saldo deficitário da ordinária. Vamos dar um exemplo clássico que acontece. Rateio de 13º salário no final de ano. Aí, por algum motivo, o condomínio não reservou, não tem fundo de reserva, não reservou aquela despesa para fazer face ao 13º no final do ano e que se vê sem desprovido de caixa. Aí eles fazem uma taxa extra para compor esse caixa. Só que aí veja que interessante, é taxa extra, mas o inquilino é que fez uso ali do funcionário durante aquele ano. Então, essa taxa extra ordinária, em particular, que é para compor um saldo deficitário da taxa ordinária, é de responsabilidade do inquilino. Por isso que é importante deixar isso bem claro, qual é a destinação daquela verba que está sendo rateada, para poder segregar e separar de quem é a responsabilidade pelo pagamento. Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Rogério, que é o seguinte. Bom, a gente sabe que o síndico deve ter o cuidado, né, de, mesmo que não seja uma conta à parte, né, uma conta, uma nova numeração de conta, mas que ele tenha o controle escritural do que é ordinário e do que é extraordinário para poder evitar que se utilize verba de uma rubrica, né, em investimentos de outra natureza. Aí, sendo mais claro, o cara tem um saldo, por exemplo, numa conta de despesas extraordinárias e aí utiliza para pagar despesas ordinárias. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: havendo uma sobra, tá? Imagine que você tem um excedente de caixa e sobrou o dinheiro da taxa condominial por alguma razão, ou que fizeram aprovaram uma taxa extra e o serviço ou a utilização não foi efetivada e também gerou uma sobra. A Assembleia ela pode, né, autorizar essa mistura, né, na utilização desses recursos. E uma outra coisa também interessante, que é muito pouco feito, né? Geralmente nas execuções, quando você recupera o crédito do condomínio e a taxa Z ordinária e extraordinária, quando o dinheiro volta, né, que o condomínio inadimplente quita a sua obrigação judicialmente, né, não há um cuidado na acomodação adequada, ou melhor, na separação, o que é que foi relativo à despesa ordinária e o que é que foi relativo à despesa extraordinária. Eu queria te ouvir, pode a Assembleia, você falou que era soberana, ela pode aprovar, né, esse tipo de deliberação, qual é o quórum e também em relação aos cuidados envolvendo os créditos recuperados e a gestão, né, orçamentária do condomínio. É, Rony, essa gestão precisa ser tomada precisa ser realizada com muito cuidado, até porque isso pode ensejar aí uma destituição do síndico, porque isso é uma das justificativas, não administrar convenientemente o condomínio. Quando ele faz exatamente esse exemplo que você deu, de ele misturar as rubricas, isso tem que estar muito bem contabilizado para evitar esse tipo de problema, porque é comum você vê ali o saldo total, mas não sabe que daquele saldo total, 80% é uma receita
extraordinária que já tem uma destinação futura e aqueles 20% efetivamente é a despesa ordinária. Então, o síndico precisa ter um cuidado muito grande com a gestão desses recursos para evitar a misturar os créditos, né? E aí, se houver um caso de ser superavitário, um exemplo clássico é que você deu, é quando você faz uma taxa extra para um determinado bem e na negociação ali ferrenha do síndico com o fornecedor, ele conseguiu ali pleitear um desconto considerável. E aí, o que ele vai receber vai ser superior ao que ele vai gastar. E aí, esse saldo superavitário, em assembleia, ele pode deliberar qual vai ser a destinação tanto nesse caso do superavitário da taxa extra, ou até mesmo por um superavitário da taxa ordinária. Vamos dizer que a gente prevê uma inadimplência de 10% e, por felicidade da massa condominial, não ocorreu essa previsão. Todo mundo pagou em dia, foi uma inadimplência total. E aí chegou no final o exercício, né, normalmente é em dezembro, tem, teoricamente, um superavitário daqueles 10%. Aí o que é que o síndico pode fazer? Em assembleia, ele pode deliberar que esse saldo superavitário vai compor a previsão orçamentária que vai vir. A próxima deliberação futura, ele vai dizer, ó, a taxa de condomínio era 1.000, estava deliberado para ir para 1.100, mas como a gente tem esse superavitário, ao longo do ano todo, vamos aumentar para 1.020, porque esses 80 vai compor aí essa diferença. Aí os moradores podem deliberar e aprovar nesse sentido. Ou também pode deliberar para outra destinação também. Ah, então eu vou aproveitar e vamos fazer desse saldo superavitário aqui uma manutenção que passou aqui, que precisava ser feito e não foi. E aí faz uso desse recurso com aprovação em assembleia. E com relação ao questionamento da inadimplência, isso também é uma falha muito comum. O inadimplente pagou ali R$ 100.000, precisa haver essa segregação. Desses R$ 100.000, 80.000 é de ordinária e 20.000 é da despesa extra. Porque quando o síndico faz, a Assembleia aprova os rateios e as previsões aumentares, invariavelmente não tem sobra. Então, quando um condomínio inadimplente deixa de pagar, alguma coisa deixa de ser feita no condomínio. Então, quando ele paga, aquilo ali tem que compor o saldo que ficou deficitário para a inadimplência dele, da ordinária, e compor o da extraordinária. Isso precisa ser separado aí contabilmente. Obrigado, Rogério. Eu tenho aqui algumas questões que queria ver se a gente consegue tratar delas. Eu queria um pouquinho falar sobre o síndico, né? Eu tinha falado lá desse síndico lá quando era garoto, que me marcou muito a forma que ele tratava. Ele agia como se ele fosse o dono do prédio e que como se os condôminos fossem inquilinos. Ou melhor, inquilinos não. Talvez até comodatários, porque ele achava que mandava em todo mundo, em tudo. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, né? Qual é o verdadeiro poder do síndico? Então, por exemplo, que eu já vi isso em alguns ambientes. Síndico, imagine o seguinte: houve uma judicialização de um débito, ou até antes da judicialização, mas você tem regras que são aplicáveis a todos os condôminos. E, obviamente, você tem uma governança, né? O síndico ele está administrando recursos alheios. Então, o Perfeito. síndico pode dar desconto, mesmo com a aprovação, né, do Conselho Fiscal ou mesmo da Assembleia. Será que a Assembleia, fora da unanimidade, pode conceder um desconto? Porque aquilo é um crédito que vai repercutir individualmente, né, em todos os condôminos. Então, essa é uma pergunta. Outra o síndico ele pode, né, ser tolerante, ele pode autorizar o descumprimento das normas condominiais, ou seja, ele pode fazer concessões, né? E quais são, né, na eventualidade da resposta ser negativa, né, quais são as repercussões da tolerância do síndico ao descumprimento das normas de regência da comunidade? E, por último,
quando o próprio síndico descumpre as normas condominiais, qual é o remédio? Eu lembro que eu morava num prédio que a síndica era bem rigorosa, né, mas ela era recorrente em utilizar as áreas comuns para estacionamento dela. Faltava garagem, ela parava e ficava todo mundo chateado, mas ninguém se sentiu nunca à vontade para tomar nenhuma ação mais efetiva, né? Até por desconhecimento, né, em relação ao que pode ser feito se o síndico, né, descumpre as normas. Então, eu queria começar por aí. Bom, Rony, com relação ao desconto, né? Essa é uma questão até muito comum. E o que é que eu digo? Onde é que está previsto qual vai ser a forma de cobrança do condômino inadimplente? É na convenção. A convenção dispõe, de modo geral, qual é a multa e qual é os juros. Então, se na convenção já dispõe quais são os índices que eu vou aplicar ao inadimplente, é somente através de uma deliberação contrária à convenção que pode conceder o desconto. Síndico que dá desconto, ele está assumindo o risco de responder pessoalmente por seu patrimônio. Porque, como você disse, esse dinheiro não é dele, ele faz a gestão. Quando ele anistia alguém, ele está abrindo mão de recursos. E ele não tem esse poder. Quem tem esse poder seria a Assembleia. E eu vou além, uma Assembleia com um quórum privilegiado. Porque se na convenção está disposto como é a forma de cobrança, e para alterar a convenção o quórum privilegiado de 2/3, então eu entendo que somente uma Assembleia com um quórum privilegiado de 2/3 teria esse poder de dar o desconto. Isso é muito comum, o que você me questionou, e pessoas dão descontos, mas de forma reiterada eu vejo o síndico sendo responsabilizado lá em outra gestão, porque ele faz isso na gestão dele, mas não pode esquecer que outras gestões vão vir e podem moradores que estão incomodados com essa prática, às vezes a prática é até seletiva, viu, Rony? Só dá para um, mas não dá para o outro. E aí, o que é que acontece? Esses moradores que se sentirem incomodados podem se judicializar na pessoa, contra a pessoa física do síndico e ele, sim, ser condenado a restituir. É comum isso demais, a restituir aqueles valores ali que ele anistiou do outro, do condômino. E aí, somente uma Assembleia teria esse poder com um quórum privilegiado. E aí, se é uma prática, qual a minha sugestão? Já deixe isso deliberado. A forma que pode ser dado desconto. Qual é a forma e qual é até onde é o poder? Pagamento à vista tem um desconto de 50% de multa, pagamento em até 6 parcelas é tanto. Deixa isso porque evita a pessoalidade do síndico na hora de debater isso. Ele diz que quando é liberação de assembleia e que tem que acatar. Então, essa é a minha sugestão, a minha dica aí para essa questão de desconto para o condomínio inadimplente. Não é porque, afinal de contas, não é desconto, né? É abrir mão de receita. E aí, para o síndico que é tolerante, né, em relação ao regimento interno. Bom, as obrigações do síndico estão previstas lá, são 9 incisos no 1348 do Código Civil. Um deles dispõe que é acatar convenção e regimento interno. Então, se tem algo que está previsto no regimento interno e o síndico é tolerante e não cumpre o que lá está previsto, aí o que eu acho que cabe aí é a destituição dele, porque ele não está administrando convenientemente o condomínio. E aí as pessoas que se sentirem incomodadas, e aí vai para o mesmo caso que você citou, do síndico que descumpriu o regimento interno, essas pessoas que se sentirem incomodadas, elas vão ter que convocar uma assembleia, né? Um quarto condomínio convoca uma assembleia para deliberar aquela matéria. E aí não cabe a ela, também como síndico, e contrário aos interesses da Assembleia, porque também é uma obrigação dela acatar as decisões da Assembleia. Então, se a Assembleia deliberou que ela tem que ser multada, ela vai ser multada. E aí, se de fato acontecer de ela não aceitar
e não pagar a multa, vai gerar ali aquele débito e em algum momento, ou na destituição dela, ou na substituição do cargo, isso vai ser cobrado dela. Esse perfil, Rony, que você falou, não tem mais não. Daquele síndico muito autoritário, mandão, porque as pessoas hoje em dia têm muito conhecimento dos seus direitos. É pouco provável acontecer isso. Se tem, se está acontecendo, é muito mais com a complacência, que não quer se envolver, mas não é por desconhecimento, não. Hoje em dia as pessoas conhecem muito os seus direitos. Bom, e vamos então passar agora para o condômino nocivo, né? A gente sabe que, em última análise, o condômino nocivo pode ser até excluído do condomínio, né? Mas eu queria ir para um degrau abaixo, né? É comum nos condomínios você ter condôminos que são recalcitrantes no descumprimento de regras de convivência. Então, você imagina o seguinte: o regimento diz que quem usa o carrinho de compra tem que descer com ele até lá embaixo, deixa o carrinho dentro do elevador. Diz que animal, quando permitido, tem que transitar pelo elevador de serviço. Né? E aí, o que é que pode ser feito? E muitas vezes, o que é que a gente tem? Né? O regimento, por ser às vezes antigo, enfim, ele não prevê um procedimento administrativo para imposição de multa, e é um procedimento até um pouco difícil, né? Porque você assegurar, né, um leigo, porque os síndicos muitas vezes são leigos, por isso que eu sou entusiasta do síndico profissional, né? Conduzir um processo sem que corra o risco de incorrer em algum vício nulificante, né? E isso pode gerar um prejuízo para o condomínio. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o condomínio nocivo? Em quais condições ele pode ser excluído? Né? Quais são os exemplos? Quais são as situações extremas? E o que pode ser feito, a míngua de previsão regimental contra um condômino que é recalcitrante no descumprimento das normas de convivência? Bom, o condomínio nocivo, o Código Civil ele não prevê o conceito do nocivo, né? É uma norma aberta. E aí isso vai muito de uma questão, de uma construção aí jurisprudencial. Porque, às vezes o pessoal confunde o condômino nocivo antissocial com o mal educado, né? O mal educado que não dá bom dia, boa tarde, boa noite, que não se cumprimenta. Esse não é o nocivo. O nocivo é aquele que, de forma reiterada, descumpre ali os seus deveres como condômino. E aí, o que é que acontece? Para o condômino nocivo, precisa ser aplicada multa. O que cabe aí é a multa. E aí, se a gente tem um regimento interno que não prevê essa forma de aplicação da multa, não tem a forma administrativa, a minha sugestão é começar logo, então, alterando o regimento interno. Porque o procedimento previsto no regimento é o que vai ser a norma condutora de como aplicar a multa. Porque é muito comum, você falou aí, e é muito comum nulidade de multa por multa mal aplicada. Multa que não exerce, a pessoa não exerceu o direito de defesa. A multa com que quem julga a defesa é quem aplica. Multa que não tem previsão no regimento. Todas essas multas aí, fatalmente, elas são anuladas no judiciário. Então, se o regimento interno ele está desatualizado, então vamos começar, então, alterando essa previsibilidade para deixar uma forma administrativa, de um passo a passo para multar o condômino recalcitrante e com majoração. A primeira pena é X, a recalcitrância 2x, 3x, 4x, e aí vai chegar a uma determinada circunstâncias que ele pode ser multado em até 10 vezes uma taxa condominial. Bom, naturalmente, quando começa a incomodar o bolso, as pessoas normalmente tomam uma atitude. Eu tenho um caso prático de um condomínio que estacionava o carro, ele só tinha uma vaga de garagem, e ele trabalhava com comércio de veículos de alto padrão, ele não deixava na rua. Eram vagas rotativas, ele saía deixando, e aí a gente passou a multar cada carro por cada dia.
E aí ele chegou à exorbitância de dever mais de 30 mil reais. Aí judicializou, só que nesse caso existia a forma de aplicação da multa, foi exercido a ele o direito de defesa, foi julgada a multa dele em assembleia, todo o trâmite administrativo foi seguido. E aí ele judicializou para anular a multa, mas não teve êxito. O resultado terminou em acordo, que para receber 30 mil ia demorar, terminou um acordo, parcelou o débito, mas essa prática ele não faz mais. Resultado, terminou se mudando. Então, para o condomínio recalcitrante, aplicação de multa Bom, seguindo a gente está todo o terminando aqui, obrigado, a gente está terminando aqui, mas eu queria nada. fazer uma última pergunta, que também é algo muito recorrente nos ambientes condominiais, né? Que é a tolerância reiterada e continuada com o descumprimento de normas de regência do condomínio, tanto a convenção quanto o regimento interno. Exemplo, a apropriação exclusiva de uma área comum. Às vezes tem um pedaço da garagem que é área comum e aí alguém começa a se apropriar exclusivamente. Às vezes o hall de entrada, né, que as pessoas também botam aquela tranca no elevador, que inclusive isso traz um problema até de segurança para o condomínio, no caso de uma emergência, mas as pessoas botam aquela tranca, aquilo fica meio que consuetudinariamente admitido. Às vezes a colocação de elementos de refrigeração na fachada do prédio, né? Às vezes até que é comum, né? As convenções de antigamente proibiam, né, peremptoriamente a presença de animais. E várias convenções, apesar de proibir, desculpe, regimentos, apesar de proibir a presença de animais, isso vem sendo, né, amplamente tolerado. E a gente tem aquelas discussões, né, alteração de fachada, aquela questão da colocação daquele vidro fechando as varandas, isso aqui em Pernambuco isso é muito comum, e já referi também essa questão do cachorro. Então, isso gera alguma preclusão, algum direito adquirido, quando há uma tolerância geral para esse tipo de situação que eu falei, e o síndico que assume, não é, ele tem o dever, em caso negativo, de providenciar a regularização, não é, da situação em relação a esses pontos referidos. Isso é algo que eu queria. Bom, Rony, vou dividir então aí que tem dois assuntos que são importantes que você procurou um assunto. Primeiro, a uso capião, né, da área comum. Então, veja, a área comum, ela é de todo mundo. E é interessante porque eu vou chamar aqui, vou invocar o conceito da fração ideal. É fácil você conseguir individualizar a sua propriedade, porque está lá, da porta para dentro é meu. Mas é difícil você individualizar a sua área, a sua cota parte da área comum. Você não tem como individualizar, ó, aquele 2 metros quadrados ali da garagem, ali do elevador, essa é a minha cota parte. Não é divisível, é indivisível. Você é dono concomitante com todo mundo de uma cota parte. Então, se todo mundo é dono de uma cota parte, não tem como você se apropriar individualmente de uma área comum. Então, existe até uma tolerância em condomínios, por exemplo, que você compra os dois, são vizinhos, você compra as duas unidades e ali ficou o hall para você. Isso é comum em condomínio comercial, por exemplo, você compra um andar inteiro e aí se apropria ali do corredor. Existe uma tolerância que a gente não pode confundir com propriedade. De fato, isso é reconhecidamente, as pessoas, os condomínios terminam até fazendo vista grossa e deixando a pessoa se apropriar ali daquela área. Mas ele jamais pode vender, aquilo ali jamais vai fazer parte da fração da área dele, ele não vai aumentar a quantidade de metros quadrados da área dele, porque ele se apropriou daquela área. Mas o Agora, síndico pode recobrar essa área depois de uma tolerância pronto, continuada, ou melhor, ele tem o dever de retomar essa. essa é uma questão delicada, né? O síndico entrou agora, aí vai ter que corrigir todas as negligências da gestão anterior. Veja, a gente, aí não falando só agora da usucapião, mas sim
você citou um exemplo clássico aí do botão ali, um ar-condicionado ali, um split, pronto, né? Que não cabe na caixa, aí faz um buraco, coloca ao lado, e houve uma tolerância ali com vários anos. Eu entendo aí que o síndico que entrou ali, ele deve convocar uma assembleia para deliberar sobre essa questão. Porque se é uma prática reiterada, até para a pessoa que colocou, ele pode invocar ali a suprécio, né, que é o reconhecimento de um direito que não foi exercido ao tempo e ao modo que deveria ter sido, né? E essa inércia continuada ali do condomínio gerou na pessoa que aquele comportamento ia se perpetuar, exemplo dessa caixa do ar-condicionado. Então, pode ocorrer de essa nova gestão que entrar, ver essas coisas erradas. Eu entendo que é dever dele convocar uma assembleia porque está errado e deliberar essa matéria, porque o pessoal pode deliberar também por alterar a fachada e ser permitido. E aí saiu da esfera da obrigação dele de mandar tirar. Mas se o pessoal deliberar que não, tem que tirar, eu entendo que é função dele ingressar com ação para obrigar a pessoa a retirar. E aí a pessoa que tem a forma reiterada de usar aquele ar-condicionado ali ao longo de 20 anos, aí ele que invoque ali como matéria de defesa aí essa negligência do condomínio ao longo dos anos. Bom, Rogério, eu queria te agradecer, foi extremamente produtiva, a hora passou rapidíssimo, né? Nossa hora inteira foi 1 hora e 5 minutos, na verdade, de live. Eu queria convidar todos os ouvintes a acessarem a nossa página, né? Conhecer a proposta, o conteúdo programático do curso que você lançou na plataforma da ESA Nacional. E em nome do Conselho Federal da OAB, da ESA Nacional, agradecer aí sua presença nesta produtiva live sobre um tema, né, de grande interesse público, ou melhor, de um grande público, né, que são os condôminos. Né? Hoje, Isso. quem vive nas grandes cidades, né, em algum ambiente, nós costumamos lidar com essas questões condominiais, ainda que não sejamos, né, proprietários de uma unidade. Então, muito obrigado, Rogério, pela sua presença. Foi uma grande satisfação. Vou passar a palavra para que você aí se despeça da nossa audiência. Bom, Rony, então, bom, o prazer é imenso, é meu. Eu sou entusiasta desse ramo, gosto muito, gosto de falar sobre isso, gosto de palestrar e gosto de disseminar conhecimento. Afinal de contas, essa é uma matéria que não é afeta, como você já disse, não só advogados, mas 2/3 da população mora em condomínio, então afeta. E eu é, esqueci, desculpe lhe interromper, Rogério, eu esqueci de fazer aqui um jabá do seu livro, né? Você tem um livro, não sei nem se é a, mais de um, sobre direito condominial, não é só o curso. Então, eu queria também que você falasse aí, né, com a editora, enfim, compartilhasse aí essa recomendação bibliográfica. sim, dessa vivência, né, que eu tenho aí com o condomínio, eu escrevi 2 livros. Eu sou o autor, e é interessante que é Direito Condominial, Perguntas e Respostas, né? Aí ele tem uma dinâmica bem prática, ele é no formato de pergunta e resposta, segregado por capítulos. Então, não é um livro que você lê do começo ao fim, é um livro que você tem a dúvida e você vai lá, pergunta e resposta. E aí a resposta ela é fundamento, doutrina e jurisprudência. Então, pode enriquecer bastante aí para quem está na área, porque eu tentei criar. Porque o direito é uma ciência inexata, né? Às vezes tem. A procuração precisa estar com firma reconhecida, sim ou não. Aí eu colocava todas as posições doutrinárias para você defender ali a sua tese do seu cliente. Esse livro foi lançado pela editora Anacom, que a Anacom é a Associação Nacional dos Advogados da área condominial. E teve um outro que eu fui autor de um capítulo, mas fui o organizador do livro, que é Temas Essenciais, né, de Direito Condominial, Temas Essenciais, e esse aí trata de capítulos específicos, assembleias, condomínio social, função de síndico, síndico profissional, que você fez referência. É, Todos os 2 livros estão disponíveis aí na internet. E
Concluindo, então, a apresentação, eu convido as pessoas que entrem no site da ESA Nacional, dêem uma olhada na carga horária, no conteúdo programático. Essa live é apenas 1% do que a gente apresentou ali, são mais de 5 horas, né, de aula, e para um nicho que é pouquíssimo explorado e que demanda muito. Então, fica aí a dica aí para os colegas advogados e acessar o curso. Muito obrigado, Rony, pela oportunidade e foi um prazer. Obrigado, Rogério, para você que nos assiste em casa. Agradeço, né, a audiência e até uma próxima edição do nosso ESA ao vivo. Fiquem com Deus. Muita paz, muita saúde. Uma boa semana. Boa semana.